A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de renegociação das dívidas dos estados e ficou uma polêmica. O pacote aceito pelos deputados não inclui as exigências de contrapartida a ser feita pelos governos estaduais, o que foi considerado uma derrota para a área econômica do governo Temer. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre o assunto durante um café da manhã hoje em Brasília. Ao vivo, a repórter Yara Balduino tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Yara. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começou fazendo um balanço de 2016, que ele considerou um ano de muitos avanços. Entre as principais propostas, ele citou a PEC, que limita os gastos do governo pelos próximos 20 anos, e o envio da reforma da Previdência para o Congresso, que, segundo o ministro, é agora a prioridade do governo. E falou também sobre as medidas microeconômicas que o Palácio do Planalto divulgou na semana passada. E Meirelles fez projeções otimistas para 2017. Ele disse que com um controle maior da inflação, o país deve voltar a crescer no ano que vem e falou inclusive em uma meta que é de um crescimento maior que 2%. Sobre a proposta da renegociação da dívida dos estados, Meirelles minimizou a fala do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem, de que os deputados não precisam dizer amém para a Fazenda. E disse que tem confiança que a Câmara vai continuar aprovando projetos importantes para o país. Ele também disse que a Fazenda ainda não decidiu se vai aconselhar o presidente Michel Temer a vetar a proposta, porque, segundo Meirelles, o projeto mantém a parte essencial. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Isso vai à sanção presidencial, ou não, né? Ou com veto ou sem veto. Né? E estamos agora começando a estudar com responsabilidade para recomendar ao presidente de uma forma ou de outra. Não temos ainda a nossa decisão nesse momento aqui da manhã do primeiro dia após a aprovação do projeto. Uma das coisas que eu sempre digo é, nós tomamos a decisão, anunciamos imediatamente. Caso não seja vetado e prevalecer, portanto, esse modelo como foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, aí sim, cada estado vai trazer aqui o seu plano. E nós vamos analisar tecnicamente, fazer as contas e ver se o plano, de fato, resolve a situação fiscal dos estados. Vamos ver agora, Luciana, como foi a votação da proposta da renegociação da dívidas dos estados ontem na Câmara dos Deputados. As negociações começaram cedo em Brasília, num café da manhã. O problema é que o governo não gostou da nova proposta e seguiu defendendo o texto que foi aprovado pelos senadores na semana passada. Texto que diz o seguinte: os 3 estados que estão hoje em calamidade financeira, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, só podem suspender o pagamento da dívida que eles têm com a União em troca de uma série de contrapartidas. Entre elas, a criação de programas de privatização e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais. Já durante a suspensão dos pagamentos, no máximo 3 anos, os governadores não poderiam reajustar o salário dos servidores nem criar novos cargos. Na sessão para votação, o presidente da Casa deixou clara a postura da Câmara em relação ao Executivo. Nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. O regime de recuperação fiscal que está implantado no texto do Senado é um novo projeto de lei que não tem nada a ver com a renegociação da dívida. É o maior jabuti da história da Câmara. Foram tantas mudanças que os dois lados passaram a reclamar. Deputados do DEM e do PT deixaram isso claro. Acontece que nesta última votação no Senado, colocaram um conjunto de contrapartidas que são inaceitáveis porque vão asfixiar os serviços públicos em todos os estados da federação que aderirem ao programa. E depois que os deputados modificaram a proposta do governo, o presidente Michel Temer divulgou um vídeo em que diz que o governo vai sim exigir contrapartida dos estados. A Câmara Federal
aprovou um projeto e lá havia no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com esses estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. Elas serão indispensáveis para que se viabilize a recuperação fiscal prevista na lei que hoje foi aprovada.